segunda vez que temos aqui uma prova de vinhos, fico contente de estar muito cheio. O Rui vai apresentar aqui os vinhos da Justino, espero que gostem. Bem-vindos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo vosso interesse em provar os vinhos da Ilha da Madeira e os vinhos da Justinos. Os vinhos da Ilha da Madeira são sempre especiais. Eu sempre fui fã de vinhos da Madeira e acabei por ter o privilégio de passar a trabalhar para um produtor da Ilha da Madeira. São especiais porquê? Para já, porque têm uma orografia específica. Se alguns de vocês já estiveram na Madeira, a orografia da ilha é muito acidentada, tem muita altitude. Depois os solos são muito ácidos, os solos são predominantemente basálticos. Depois todas as vinhas têm uma proximidade com o Atlântico, portanto é uma ilha, portanto é quase desnecessário dizer, mas as vinhas estão próximas do Atlântico. Depois há os vinhos, algo que caracteriza muito os vinhos da Ilha da Madeira é a acidez. Qualquer vinho que nós iremos provar aqui hoje, aquilo que nós vamos notar é sempre uma acidez muito presente. Nós sentimos a acidez na parte de trás da nossa língua, ou seja, quando nós provarmos o vinho, na parte de trás vamos notar uma acidez. Vamos estar a beber, bebemos o vinho e a parte de trás vai continuar a salivar. Portanto, isso é muito interessante dos vinhos da Madeira. Os vinhos da Madeira são conhecidos por serem fortificados. O que é a fortificação? Basicamente é a paragem da fermentação através da adição de um álcool vínico que para a fermentação. Parando a fermentação, há parte do açúcar das uvas que fica por desdobrar em álcool e, portanto, o vinho vai ser naturalmente doce. O que é interessante nos vinhos da Madeira e particularmente nos vinhos da Justinos, nós vamos provar é que apesar dos vinhos serem doces, não são enjoativos. Espero pelo menos que seja essa a conclusão que vamos tirar aqui desta prova. Falando um bocadinho da Justinos. A Justinos é uma empresa muito antiga, foi fundada em 1870, tem vinhos muito clássicos, nos vários patamares de preço, qualidade, estilo, tipo de vinho da Madeira. Eu imprimi uma apresentação que depois pode circular, mas não é necessário ser muito exaustivo em relação a isso, mas na apresentação mostra os estilos de vinho da Madeira que existem, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50, mais de 50, colheita, frasqueira, por aí. Para além disso, a Justinos tem uma divisão relativamente recente, que é a Justinos Project. Tudo o que nós vamos provar hoje é a Justinos Project, que é uma gama que elabora vinhos de parcela, coisas especiais. Eles têm a marca Fanal. Fanal é um planalto na Madeira. Curiosamente, todos os vinhos que nós vamos provar aqui têm influência do Fanal. E são coisas limitadas, quantidades limitadas. Há aqui vinhos que foram feitas 1000 garrafas, por exemplo. Portanto, a ideia é fazer vinhos de parcela, coisas especiais, lotes inusitados e invulgares. Vamos começar por este primeiro vinho. Este primeiro vinho não é fortificado, portanto é um vinho tranquilo normal, feito a partir da casta verdelho. A casta verdelho é uma casta típica da Madeira, que faz os estilos licorosos meio secos. Se comprarem um vinho da Madeira que diga verdelho no rótulo, ele vai ser sempre meio seco. Okay? Neste caso é um vinho tranquilo, portanto não se aplica essa parte da legislação. Curiosidade sobre este vinho, é o primeiro e único vinho biológico certificado da Madeira. Portanto, até agora este é o primeiro e único vinho biológico certificado. É feito no antigo campo experimental do Instituto de Vinho da Madeira. Agora a vinha está a ser explorada por uma empresa de agroturismo, que é a Quinta das Vinhas. Certificação de vinho biológico. Haverá aqui alguém que poderá complementar aquilo que eu vou dizer, mas basicamente o solo tem que estar imune a qualquer químico sintético, a qualquer fertilizante sintético durante um período de 3 anos. Alguém poderá complementar, eu poderei não estar a dar a informação toda, mas basicamente não deve haver químicos no solo durante um período de 3 anos. Depois disso, o dono da terra submete um pedido de certificação, que se for aprovado, na elaboração do vinho, depois pode mencionar a certificação biológica. Estará aqui na parte de trás do rótulo. Não sei se já toda a gente tem o vinho. Eu ainda não tenho. O Miguel não é obrigado a gostar de toda a gente por igual. Obrigado. Aqui, o que é que eu posso dizer sobre este vinho? Neste vinho não há qualquer presença de barrica, portanto não há barrica neste vinho. Portanto, a fermentação é inox.
é feito, porém, algum trabalho de borras, que lhe vai dar alguma untuosidade, alguma sensação de corpo. Eu pessoalmente gosto muito deste vinho, tem aqui a tal sensação de acidez, e acho que é um vinho particularmente gastronómico, com pratos de peixe, eventualmente até algum peixe de forno, alguma coisa mais condimentada, com mais untuosidade, um bacalhau, por exemplo, eu acho que harmonizará muito bem. Vocês querem falar do vinho, se há alguma dúvida, se gostaram? Espero que tenham gostado. Não sei se concordam comigo com a sensação de acidez, eu diria que é um vinho com uma boa acidez, porque eu já engoli o vinho e a parte de trás da minha língua continua a salivar. Portanto, isto é um exemplo daquilo que o vinho da Madeira propicia. Mais uma vez, aqui não é um vinho da Madeira DOC, o vinho da Madeira DOC é exclusivamente fortificado, no entanto, na ilha também se produzem vinhos tranquilos e eu acho que este aqui é um bom exemplo. Verdelho. Aqui 100% verdelho, sim. Aqui 100% verdelho. Não sei se por acaso diz aqui. Mas eu vou ver. Temos aqui a ficha técnica. Altitude. Não tenho aqui. Sei apenas que é no Estreito da Calheta, na Quinta das Vinhas, mas eu depois posso verificar. Daqui a bocadinho. Estreito da Calheta, deixa-me ver aqui. Está ali atrás. Eu confesso, não sei sempre onde é que estão todas as vinhas, porquê? Porque outra curiosidade dos vinhos da Madeira é que os produtores não têm terra. Ou seja, a Justinhos, curiosidade, é a maior empresa, é o maior produtor de vinho da Madeira, não tem vinha. Portanto, isto não é incomum. Há uma exceção, mas tipicamente os produtores de vinho da Madeira não têm vinhas. O que é que acontece? Há cerca de 2.000 viticultores que produzem as uvas e que vendem aos produtores. O que é um viticultor típico na Madeira? É alguém como qualquer um de nós, que se calhar trabalha, vamos dizer, trabalha na Caixa de Depósitos, no fim do dia de trabalho, vai para casa, antes de ver o preço certo ou depois de ver o preço certo, vai tomar conta da vinha que herdou da família, contratualiza a venda das uvas a um produtor de vinho da Madeira, muitas vezes com base em aperto de mão. Durante o ano o produtor vai acompanhando a qualidade das uvas de acordo com aquilo que pretende, e no final, na altura da vindima, vende as uvas a um produtor. Se para dizer que a Justinhos trabalhará com centenas de produtores. No caso da Quinta das Vinhas, ainda não apareceu aqui. Sim. Ok. Obrigado. Obrigado. Sim, exatamente. Sudoeste. É ali nesse pontinho vermelho aí. Okay? Portanto, lá está. Justinhos Project está a fazer muito este tipo de vinho. Quantidades limitadas, vinhos de parcela, neste caso é de uma única quinta, neste caso vinho biológico. Okay? Gostaram? Espero que tenham gostado. Portanto, este vinho há 1000 garrafas. Muitas já estão no mercado, o vinho já foi lançado. Muitas já foram vendidas? Não, este é 21. 2021. Este já foi lançado no ano passado. Podemos passar ao próximo vinho. O próximo vinho também é especial, é o estilo Rainwater. O estilo Rainwater tem uma história à volta dele, não se sabe até que ponto é verdade, provavelmente não será verdade, mas conta-se a história de um vinho de madeira que ficou à chuva dentro de uma pipa e que quando se foi beber o vinho estava diluído. Será esta a história que não se sabe se será verdade ou não, mas a verdade é que o estilo tornou-se relativamente popular. Normalmente o estilo Rainwater
É o único estilo de vinho da Madeira que obriga a um critério de cor, ou seja, tem que ser dourado ou pálido. Normalmente é feito a partir da casta tinta negra. A casta tinta negra é a casta mais plantada na ilha, largamente superior a todas as outras. E normalmente no lote entre 3 a 5 anos. Eu diria que 90% ou mais dos vinhos Rainwater que encontrarão andarão por aqui. Feitos a partir de tinta negra, lotes a partir de 3 a 5 anos. Aqui, mais uma vez, Justin's Projects fez um lote diferente de Rainwater, neste caso 10 anos, ou seja, apesar de preservar o estilo, digamos assim, mais diluído, mais delicado, menos concentrado, é um estilo 10 anos, e aqui feito a partir de castas brancas. Okay? Que eu vou ter que ver novamente. Quais é que são? Tinha aqui... não. Mas não está aqui. Sandro, está ali, só a favor. Estava no meu computador. Está aí já a ficha técnica. Tens aí? Ah, está aqui, exatamente. Verdelho e terrantês. Rui, desculpa, estavas a explicar o Rainwater e eu não percebi bem o que é que distinguia o estilo. O estilo Rainwater é um estilo mais, digamos assim, diluído, menos concentrado. O que é interessante neste estilo é por ser menos concentrado e mais diluído, digamos assim, é um vinho que acaba por ser ideal ou muito interessante como aperitivo antes da refeição. É um vinho mais fresco, mas que neste caso nós achamos que vai harmonizar também com alguma gastronomia. Portanto, alguma comida delicada, porque o vinho não é tão concentrado. Porque é que é interessante ser um Rainwater a partir de verdelho e terrantês? Terrantês, para terem uma ideia, corresponde a 1% das uvas plantadas na Ilha da Madeira. Mais interessante ainda, na Madeira há à volta de 400 hectares de vinha. 400 hectares de vinha é o que no continente alguns produtores têm. Ou seja, há tanta uva na Madeira como no continente alguns produtores têm. Portanto, qualquer vinho da Madeira que se beba é um vinho de nicho. Um vinho da Madeira feito a partir de terrantês, sabendo que terrantês corresponde a 1% de 400 hectares, é ainda mais raro, digamos assim. O caso da Justin's ter usado algum terrantês para fazer um Rainwater está a dar aqui uma importância que eu acho notável a um Rainwater. Mais uma vez, normalmente o Rainwater a partir da casta tinta negra, 3 a 5 anos, nada de errado, a casta é ótima, mas aqui o facto de fazer um lote de 10 anos com verdelho e terrantês, castas que são consideradas nobres, as castas brancas na Madeira normalmente designam-se por castas nobres, e aqui ter incorporado terrantês eu acho particularmente interessante. Outra coisa interessante no estilo da Justin's Projects é que há sempre um intervalo de doçura nos vinhos da Madeira, seco, meio doce ou doce. Neste caso, os vinhos vão estar sempre no limite inferior de doçura. Ou seja, os nossos meios secos daqui vão ser sempre próximos do seco e os meios doces próximos do meio doce. Neste caso, isto mete-se em graus Baumé, para terem uma ideia, isto andará à volta dos 1,5 graus Baumé. Portanto, em termos de gramas de açúcar, eu vou ter que ver novamente aqui a ficha técnica, confesso que não sei de cor, mas são 56 gramas de açúcar. Para terem uma ideia, há vinhos secos da Madeira que têm mais gramas de açúcar do que este meio doce. 56 gramas de açúcar. Portanto, o cerecial, há cereciais que são, para ser cerecial tem que ser sempre seco, há cereciais com 60 gramas de açúcar. Portanto, isto é um meio seco, quase seco. E o meio doce é quase sempre doce, é isso? Exatamente, e os nossos meios doces, vamos provar o meio doce daqui a pouco, é quase meio seco. Portanto, sempre no intervalo de mais seco da doçura. E só voltar um bocadinho atrás, que é menor concentração implica menos tempo, maior rapidez no processo. Vinhos mais jovens no lote, portanto, apesar de aqui termos um lote de 10 anos, mete-se vinhos mais novos, para ter aqui um vinho que, apesar de ser um vinho fortificado, não é pesado, não é tão encorpado como madeira típico. Aqui nós vamos ter, estes 3 vinhos nós vamos provar, apesar de terem alguma idade, este tem 10 anos e os outros são considerados reserva extra,
reserva extra de acordo com a legislação andará por 15 anos, aqui até temos vinhos mais velhos, portanto o lote global andará quase a tocar nos 20 anos. Apesar de serem vinhos que normalmente nos dariam uma noção de concentração superior na boca, vamos achar os vinhos mais delicados para a idade que têm. Este aqui ainda mais por ser Rainwater, ou seja, é um vinho mais ligeiro, mais delgado, digamos assim, na boca. O que é que faz o vinho ficar mais delicado? Se lá está a incorporação de vinhos mais jovens. Exatamente, exatamente. Ou seja, o vinho não leva água, não é diluído. Mais velhos ficam mais concentrados e reduzidos, mais concentração Sim. de açúcar. Exatamente. No vinho da Madeira, ainda bem que fala nesse aspecto, porque no vinho Madeira, o método tradicional de envelhecimento passa por colocar o vinho em pipas de uma dimensão reduzida, e, mais uma vez, o que torna o vinho Madeira especial é também o método de envelhecimento. Porque, normalmente, nos vinhos, na vinificação e no armazenamento dos vinhos, tem-se cuidado com controle de temperatura, exposição solar, e é muito comum os vinhos, todos nós possivelmente já visitámos uma adega, os vinhos estão nas caves, temperatura controlada, à sombra, sem incidência de luz solar. Para quê? Para proteger os vinhos da luz, oscilações de temperatura. O vinho da Madeira é exatamente ao contrário. Os vinhos vão para os sótãos, com telhados de zinco, para o vinho aquecer e atingir temperaturas elevadas e o vinho praticamente que cose. O que é que isto faz? Faz com que desta oxidação, desta exposição, o vinho vai oxidar. Aquilo que no vinho normal seria um problema, seria a criação de um defeito, no vinho da Madeira vai criar o estilo pretendido, que é exatamente um estilo oxidado. E além disso, o vinho sofre tanto no processo de vinificação e de armazenamento que é praticamente indestrutível. Okay? É comum nós provarmos vinhos, comum quer dizer, é possível nós provar vinhos do século XVIII se quisermos. Eles estão disponíveis nos produtores da Ilha na Madeira. Eu posso-vos dar o exemplo que o ano passado fiz um programa que é o Madeira Wine Indicator, provei vinhos de 1907, 1904, 1900. Porquê? Porque o vinho da Madeira sofre tanto no processo de vinificação que a partir do momento que está engarrafado é praticamente indestrutível. Okay? Isto também, acho eu, a abordagem é diferente. O vinho da Madeira foi um acaso, Sim, claro. não Sim. tem nada a ver. O que é feito desde o século XVIII foi uma recriação do que era feito no vinho da Madeira anteriormente, que era o vinho que era o autor da viagem. Exatamente, sim. Estava nas naus e o que eles tentaram recriar foi o ambiente perfeito para o envelhecimento do vinho. Sim, exatamente. É o calor, não é o calor de estar ao sol, é o calor com umidade. Sim. Isto é um detalhe importante, porque o vinho da Madeira nasce como um acidente, digamos assim, ou seja, as pipas de vinho da Madeira eram colocadas nos navios, basicamente para equilibrar os navios à medida que eles faziam as transações comerciais, que iam para a América e voltavam. Muitas vezes nem sequer com uma intenção comercial. Portanto, as barricas eram colocadas nos navios, chegavam à América e voltavam da América. O que é que em determinada altura se apercebeu? Que quando o vinho regressava, adquiria estas características de oxidação. Porquê? Ao cruzar o Equador, tinha o tal choque de temperatura, o aumento de temperatura, e o vinho ia oxidar. O que as pessoas se aperceberam na altura é que essas características de oxidação eram agradáveis. Então, tentou-se replicar na ilha estas circunstâncias. E é exatamente aqui o que aconteceu. O que é que os produtores começaram a fazer? Ok, vamos tentar aumentar aqui a temperatura. Como é que aumentamos a temperatura? Em vez de ir para a cave, vai para os pisos superiores. E ao colocar os vinhos a um ambiente deliberadamente oxidativo, o vinho vai evaporar. Quer dizer, o vinho não, mas a água vai evaporar. Portanto, o vinho está numa barrica de madeira. A madeira retém o líquido, mas não retém o ar. Ou seja, há interações de oxigênio que entra dentro da barriga. Essas interações de oxigênio vão fazer com que a água evapore e o vinho concentre. Daí que vinhos da Madeira muito antigos sejam mais concentrados, mais espessos, digamos assim. Mesmo em garrafa. Quando depois são engarrafados. Depois, dentro da garrafa, ele isso já não acontece. Ou seja, o processo de envelhecimento de vinho da Madeira é na madeira, é na pipa. A partir do momento que está engarrafado, ele não tem oscilações. Mas tem evolução. Tem alguma evolução, sim. Tem o tempo de garrafa,
ganha outras coisas. Mas não se pode esperar que o vinho vá concentrar, por exemplo, porque a concentração ocorre na pipa. Na garrafa, ganha afinação, chama-se mesmo o tempo de garrafa, que vai permitir ao vinho afinar um bocadinho. E em termos do processo, em que momento é que é adicionado a aguardente? Ou seja, quando estamos a falar que o vinho está na barrica, ele já está com a água. Ele já vai fortificado, exatamente. O momento da fortificação depende do estilo da casa e depende da casta com a qual estamos a trabalhar. Porque no vinho da Madeira, se nós mencionarmos a casta, isso vai automaticamente determinar o tipo de doçura. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com casta cercial e quiser lançar um colheita cercial, eu só posso fazer cercial seco. Para rotular como cercial tem que ser seco. Portanto, para fazer um cercial, sabendo que ele tem que ser seco, eu vou ter que interromper a fermentação mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, para todo o açúcar desdobrar, a maioria do açúcar desdobrar, então já não há quase açúcar, eu adiciono um álcool vínico, vai ser um vinho fortificado, mas seco. Se eu fizer um malvasia, o malvasia é sempre doce, eu vou ter que fortificar mais cedo, vou ter que adicionar o álcool vínico mais cedo. Okay? A aguardente, o vinho que é utilizado também não é a mesma que é utilizada para fortificar porto. Não. Aliás, nem sequer na aguardente, na Madeira é álcool vínico. Álcool vínico a 96%. No Porto é 77%. É aguardente vínica a 77%. Álcool vitivinícola. Álcool vitivinícola. Sim. Agora é álcool vitivinícola, sim. Não há diferença, é só a porcentagem de álcool. Olha, uma questão. Disseram-me que verdelho e cercial são mais resistentes à oxidação e que a malvasia e o voal Sinceramente, sim, é possível que sim. oxidam mais facilmente. Sim. É mais fácil vender. Por acaso não sei, por acaso eu acho que será ao contrário. Eu acho que o Boal e a Malvasia poderá ter mais problemas de clarificação da cor. Mas sinceramente não sei dizer. Teria que ver, mas penso que é ao contrário. Aqui, não sei se concordarão, eu acho que o vinho tem... A questão da acidez é muito presente, ou seja, nós provamos o vinho, mais uma vez, a parte de trás da nossa língua, saliva bastante. E eu acho que é um vinho muito interessante para harmonizações gastronómicas em que seja necessário cortar alguma gordura, por exemplo, ou que também tenha alguma acidez. Sempre há pouco tempo tivemos num jantar em que isto harmonizou, creio eu, com um tártaro de ostra com sumo de limão, por exemplo. Eu acho que é muito interessante. Porque o tártaro tem alguma gordura e depois tem o limão, portanto a acidez corta a gordura e equilibra com a acidez também do limão. Deste aqui vamos fazer 1000 garrafas. Estará para ser lançado a partir de março, abril, já estará no mercado. Este que acabamos de ver. Este ainda não está disponível para comprarmos, se quisermos, mas final de março, princípio de abril já estará. Este aqui já está no mercado, a Fajã das Contreiras. Aqui é o estilo meio seco, que é feito a partir das castas verdelho e cercial. Aqui na categoria Reserva Extra, Extra Reserve, que de acordo com a legislação andará obrigatoriamente por volta dos 15 anos, mais uma vez aqui um bocadinho mais. Mais uma vez, vinhos Parcela, aqui Fajã das Contreiras, é o nome do vinho, porque o vinho vem especificamente de uma Fajã. O que é uma Fajã? Na Madeira usa-se muito este termo Fajã, basicamente é um desprendimento de montanha que cria uma pequena planície. Portanto, a orografia da Madeira é acidentada, com algumas montanhas. Uma Fajã é quando há um desprendimento de terra que cai, forma uma pequena planície, plantou-se uma vinha, aqui no caso verdelho e cercial, vinificou-se em conjunto, aqui no estilo meio seco. Obrigado. Aqui eu acho que já vamos notar uma diferença de concentração, este vinho é mais concentrado que o anterior. Ainda assim eu diria não tão concentrado como tipicamente um vinho desta idade seria. Portanto, eu acho que continua assim, ainda assim a ser um vinho elegante, que eu acho que até, mais uma vez já testámos isso, que até poderá harmonizar com alguns pratos. Vocês até estão as barricas. Não.
aguardente tem sempre 18%. Ele é fortificado, No mínimo. sim, entre 18 a 22, creio eu. Aqui as barricas, é uma questão do ateste, é uma questão interessante. Ganha flor porque não Sim, exatamente. Aqui as barricas não são atestadas, o que acontece aqui, sendo um vinho de lote, poderá ser usado os vinhos mais novos ou mais velhos até atingir o estilo reserva extra. Ou seja, eu estou a dizer que este vinho tem vinhos incluídos aqui para dar uma idade, não é bem uma idade média, mas andará numa idade entre os 15 e os 20 anos, mas poderá ter vinhos mais novos. Vamos imaginar que o produtor acha que o vinho está muito concentrado para aquilo que quer, para o estilo que pretende. Adiciona um vinho, uma porcentagem do vinho mais novo para retirar alguma concentração, para ser um vinho mais elegante, ou então o contrário, o vinho está muito delgado, vamos aumentar um bocadinho de concentração, vamos colocar um vinho mais velho. Às vezes há vamos imaginar um pozinho, uma porcentagem diminuta de um vinho que tem 80 anos, vai dar logo outra complexidade, outra estrutura, outra concentração ao vinho do lote final. Temos algum preferido até agora? Algum vinho que tenham gostado mais? Este? O segundo? O Rainwater? Uma questão, desculpa. Sim. Na Madeira fazem soleiras? Ou, por exemplo, quando tu estás a dizer que juntas um vinho com 80 anos, esse vinho vai ter sempre 80 anos ou tu fizeste top-ups ao vinho? Não percebi. Ou seja, imagina, tu vintivas, não é? E depois o vinho em barrica a estagiar. Depois do processo todo, eventualmente vais usando o vinho. Quando vais usando, tu voltas a encher ou mantens? Não. Podes ou não usar. Porque imagina, podes querer fazer um vinho, um frasqueira velho que tem que ter aquele ano específico. Apesar que fizeste um vinho em 1920 e queres engarrafar com 100 anos, percebes? Queres lançar um frasqueira com 100 anos, tens que o guardar lá. Mas tu podes usar esse para lutear, não podes é voltar a encher a barriga. Exatamente. Ou seja, Mas ele vai sim, oxidar. mas se fazes com esse propósito, podes nem sequer. Aliás, não podes tirar, mas não podes voltar a encher, até porque a parte onde se enche é selada. O IRBAN vai lá selar para permitir que justamente Só não há. consegues tirar. Exatamente. Ok. E se não for para fazer frasqueira? Podes usar neste tipo de coisas. Mas podes voltar a encher? Não. Ou nunca Não. fazem isso? Não. Então eles têm barricas infinitas? Sei. Tens aqui uma fotografia. Tens aqui uma fotografia do. Estás a ver? Já percebi porque é que eles não são viticultores. Não dá para tudo. O que eu acho, na minha opinião, como eu disse há pouco, eu sou muito fã de Madeira. Eu acho que, na minha opinião, Madeira é o melhor vinho do mundo. Porque eu acho que esta acidez é inigualável. E depois o facto do vinho ter uma longevidade eterna. É um vinho ideal, por exemplo, para o serviço a copo, na restauração, no wine bar, porque o vinho, depois de aberto, não se deteriora. O problema de ter uma garrafa aberta é que depois o vinho vai oxidar. Como o vinho da Madeira já oxidou o que tinha a oxidar, ele pode manter-se aberto durante semanas, meses, sem nenhum problema. Anos, exatamente. E, portanto, isto é o meu vinho preferido, o vinho da Madeira, nos seus diversos estilos. Eu sou particularmente fã do estilo meio seco, que aí estamos a provar, portanto, verdelhos, terrantês, vinhos meio secos com alguma idade. É o meu estilo de vinho. Mas mesmo os vinhos mais doces, eu acho que são interessantes porque não são aborrecidos devido à acidez. Há pouco falámos do álcool que é usado para fortificar. Falou-se no vinho do Porto, é álcool vitivinícola a 77%, na Madeira é álcool vínico a 96%. Isto pode parecer assustador, usar num vinho álcool 96%, mas o facto de ser 96% significa que se usa menos álcool, ou seja, álcool em menos quantidade. E efetivamente, se nós provarmos o vinho, eu acho que o álcool não se sobrepõe, ou seja, o vinho não nos sabe demasiadamente alcoólico, diria eu. Apesar de ser um vinho com 19% de álcool. Mas acho que é muito agradável, espero que gostem também. É igual.
creio que é igual. Já não tenho aqui. 18%, tem menos um bocadinho. Tem 18, tem menos um. Aqui aromaticamente vamos ter sempre aquelas percepções dos frutos secos. A madeira é muito típica noz, aqui tem muito aquela nota de noz. O sotolon, que é também um bocadinho a noz, e o caril também é muito, está muito presente aqui. O verdelho tem muito a sensação do fumado, que aqui também temos alguma presença desse descritivo, desse escritor. Os madeiras mais velhos vão ter algum iodo, alguma sensação iodada. Mas a noz, portanto, os frutos secos, particularmente a noz, é muito comum nos vinhos da Madeira. E acho que podemos passar para o meio doce. O nosso último vinho. Vou ver se o... Acho que podemos servir o meio doce. Podemos servir o meio doce. O meio doce, normalmente, é associado à casta boal, ou seja, a casta boal faz o meio doce, portanto, cercial seco, verdelho meio seco, boal meio doce, malvasia doce. Depois temos a casta tinta negra, que faz todos os estilos de doçura. Normalmente, quando o vinho não diz a casta, muito provavelmente é feito a partir da casta tinta negra. Aqui neste caso não. Aqui temos o meio doce feito a partir de boal e 23% de uma casta que se chama complexa. É uma casta, sim, complexa, é o nome da casta. A Madeira tem os nomes, tem uma casta, por exemplo, que se chama deliciosa. E esta é complexa. Portanto, tem 23% de complexa. A casta complexa é uma casta tinta, que é a tintureira, tem a polpa vermelha. Faz-se alguns vinhos tranquilos a partir de complexa, mas aqui achámos que iria ser interessante para completar o lote e fazer um lote diferente. Porque não é muito comum haver vinhos da Madeira com complexa e aqui achámos que seria interessante. Veremos se foi ou não. Espero que gostem. Já está pronto. Só um bocadinho. Tá bom. Aqui não sei se concordam comigo, mas eu acho que aromaticamente é menos exuberante do que o anterior. Eu acho que o anterior era mais exuberante no nariz. Os vinhos têm uma idade parecida. Aqui é o estilo meio doce. Portanto, aqui é o lombo da igreja. Mais uma vez, a ideia de vinhos parcela numa localização específica, sob a influência do Fanal. O Fanal, não sei se já visitaram, mas já agora é um planalto da Ilha da Madeira que tem árvores parecidas com esta, mas se pesquisarem na internet, Fanal é uma área que vale a pena visitar se tiverem a oportunidade. Portanto, é um planalto. E aqui, todos estes vinhos têm alguma influência do Fanal. Aqui mais doce. Ainda assim, eu diria que não é um vinho, apesar de ser meio doce, não é um vinho de todo aborrecido de se beber. Olá. Esta aqui. Fica mais confortável. 1000 garrafas. Qualquer um dos Madeira que nós bebemos são 1000 garrafas. O Fanal são 1980. Portanto, a ideia aqui é fazer sempre vinhos de parcela, quantidades limitadas, garrafas numeradas, garrafa cubana, coisas especiais.
Todos os vinhos da Madeira, os vinhos fortificados que nós provámos aqui, não têm sequer adição de sulfuroso. Porquê? Porque o vinho está de tal maneira protegido pela acidez e pela fortificação e pela oxidação. Basicamente o sulfuroso, os sulfitos que nós vimos nas garrafas, são adicionados para proteger o vinho, é um antioxidante. Neste caso não é adicionado nenhum sulfuroso. O vinho naturalmente terá sulfuroso. Porquê? Porque a fermentação, só por si, desenvolve o... Nunca adiciona no vinho tranquilo? No tranquilo, sim. Estou a dizer no vinho Madeira. No vinho Madeira. Mas esse, quando é fermentado, não é adicionado? Este não. Nos vinhos da Madeira, não. Este aqui, é assim, este é um vinho da Ilha da Madeira, mas não é um vinho Madeira. Ou seja, o vinho Madeira tem que ser fortificado. Este aqui, se vimos, é DOP madeirense. Portanto, este vinho terá que ser protegido com sulfuroso, senão possivelmente nem aguentava a viagem de avião até aqui. Ou seja, o vinho... Tenta-se sempre fazer o mínimo, até porque este aqui é o vinho biológico, tenta-se ter esses cuidados da vinificação. Não sei dizer a quantidade, mas possivelmente ainda estará aqui na ficha técnica. Não sei se estará. Não tenho aqui, mas eu já mando uma mensagem ao enólogo para tentar perceber. Mas sempre quantidades mínimas. Os licorosos, os fortificados, nem sequer têm adição porque não precisam. Ou seja, só para terem uma ideia, na minha opinião pessoal, os sulfitos, o sulfuroso, em si não tem que ser um problema, desde que seja controlado e dentro dos limites, porque muitas vezes nós podemos estar a comer alguns frutos secos e há mais sulfuroso no pacote de frutos secos do que numa garrafa de vinho, por exemplo. Ou seja, o sulfuroso não é um problema. Aqui não se usa porque não é necessário, porque se fosse necessário não haveria problema nenhum em usar. Okay? Basicamente lá está, como o sulfuroso é um antioxidante e aqui o vinho não tem problema com a oxidação, é aliás algo que se pretende, a oxidação é deliberada, e tem a acidez e tem a fortificação, o vinho está naturalmente protegido e não precisa. Naturalmente vai desenvolver porque a fermentação só por si desenvolve o SO2, o anidrido sulfuroso. Aqui, meio doce, mais uma vez, é um vinho que apesar de ser meio doce, poderá ser usado para terminar uma refeição, para acompanhar uma sobremesa, como sobremesa, ou seja, isto eu às vezes chamo de sobremesa líquida, que é quantas vezes nós vamos a um restaurante, não nos apetece uma sobremesa, mas eu se calhar bebia isto depois da refeição, como sobremesa. Mas também acho que acompanharia alguns pratos. Mais uma vez, nós fizemos essa experiência. Sei lá, um lombo alto com algum creme de queijo azul, um sabor forte, um queijo azul intenso, ou com alguma cebola caramelizada, para ter aqui o queijo azul e depois também alguma doçura da cebola caramelizada, eu acho que harmonizaria muito bem com um vinho deste estilo. É um vinho fortificado, com alguma concentração, mas não é um vinho que nos pese na boca. Eu acho que concordarão que é um vinho elegante, que se bebe com prazer. E, portanto, se calhar já disseste, mas as gramas de açúcar neste... Este também não sei de cor, mas está por aqui. Este aqui tem 76 gramas por litro. Para meio doce é notável, ou seja, há vinhos meios secos com mais açúcar do que este, por exemplo. Isto foi engarrafado há pouco tempo. Aliás, ele ainda nem está no mercado. Engarrafado em 17 de novembro. Já agora este foi 17 de novembro, o Rainwater também é 17 de novembro. Os dois na mesma altura. O anterior já foi lançado o ano passado. Não, aliás, foi este março, mas foi mais cedo, foi 28 de março. Não percebi. Nós normalmente esperamos pelo menos um mês para aquela questão, ou seja, o vinho não vai concentrar na garrafa, mas vai afinar. Normalmente entre 2 semanas a um mês nós gostamos de esperar, até para fazer a ficha técnica. Até para fazer a ficha técnica, engarrafa-se,
depois é que se abre uma garrafa para fazer a ficha técnica, para provar, fazer as notas de prova. Porque o vinho ganha alguma coisa com algum tempo de garrafa. No caso dos vinhos fortificados, ele não vai concentrar, não vai perder acidez, não vai melhorar muito nem piorar, mas vai ter... É importante esperar algum tempo, sim. Exatamente. Eu adoro vinho da Madeira e uma pergunta portuguesa. Como é que fazemos com que os portugueses consumam mais vinho da Madeira nos restaurantes ou nada? Como é que se faz? Boa pergunta. O estrangeiro é muito mais fácil de vender, como é muito mais fácil de vender o estrangeiro como português como vender a... É uma boa questão e é uma pena, porque eu se disser que 95% dos portugueses nunca beberam vinho da Madeira, não deve estar muito longe da verdade. Portanto, o vinho da Madeira tem uma produção reduzida, grande parte dele é exportado. Por exemplo, o exemplo da Justinos, o maior consumidor dos vinhos da Justinos é a França. A seguir poderá ser Japão ou Estados Unidos, uma coisa por aí. Depois vende-se muito ali no mercado regional, mas efetivamente não há muita gente a consumir vinho da Madeira. Para a sua pergunta, eu acho que é através de momentos como este, que é dar o vinho a provar, abrir garrafas. O que eu digo é abrir garrafas, é dar o vinho a provar, é mostrar às pessoas. Porque já vinho do Porto já se bebe alguma coisa, ainda assim pouco. Ou seja, ainda assim devia-se beber mais. Porque onde eu acho que Portugal tem dos melhores vinhos do mundo, que nós podemos dizer que Portugal tem dos melhores vinhos do mundo, é aqui neste patamar. Vinhos fortificados. Porto, Moscatel, Madeira, Carcavelos, são vinhos notáveis em que não há sequer comparação. E, portanto, como é que nós vamos estimular? É dar a provar, mostrar às pessoas, explicar que, por exemplo, esta garrafa está aqui à venda por 46 euros. E haverá alguém que diga 46 euros é caro. E é um valor considerável, sim, mas se eu for aqui, se calhar, ao Mercado da Ribeira, uma sexta-noite, beber um gin tónico, se calhar pago 10 euros. Digamos assim. E um gin tónico, por muito bom que seja, é 2/3 de gelo, água tónica e 5 centilitros de um destilado que, por muito bom que seja, é destilado agora, meia hora depois pode estar engarrafado. E eu pago 10 euros. E bebo e não penso nisso. Uma garrafa destas aqui hoje serviu, quê? Se estamos 24, serviu 12 pessoas. Portanto, eu não acho que isto seja caro, considerando que teve que se tratar das uvas, que só há vindima uma vez por ano, a vinha só dá uvas uma vez por ano, que se tem que sulfatar, tomar conta das uvas, vindimar, fazer o vinho, fortificar, metê-lo na pipa, esperar 15 anos, para depois meter numa garrafa numerada, bonitinha, eu acho, 46 euros, dá para servir várias vezes, portanto, mesmo que eu queira bebê-la só para mim, posso beber um copinho destes várias vezes, sem que o vinho se deteriore. Particularmente o serviço de restaurante, lá está, é dar a provar. É dizer, olha, quero provar isto, não quero sobremesa, que tal o Madeira? Já provou? Experimente. É dar a provar, é abrir garrafas. É fazer coisas como estas, eventos como este, para as pessoas conhecerem, porque efetivamente o desconhecimento é enorme. Há muito pouca gente que não conhece o vinho da Madeira. Madeira e Porto, Carcavelos. Madeira eu acho que é especialmente frustrante porque é um vinho fabuloso, ou seja, eu partilho da opinião, eu acho que é impossível não gostar disto. Acho que tem acidez, tem persistência, tem complexidade, harmoniza bem com uma sobremesa, substitui a sobremesa, pode ser um aperitivo, pode harmonizar algum prato. Abrimos a garrafa, o vinho não se estraga, podemos abrir um grupo de amigos. Portanto, é haver pessoas assim como nós que vão provar e que agora, se calhar, compram uma garrafa e na próxima prova chamam uns amigos. Hoje estamos aqui 24, que foi bom. É um bocadinho isso. Sim. Eu acho que tem que partir dos estabelecimentos, de quem está encarregue dos vinhos. Quer dizer, nós clientes, podemos ser mais ou menos curiosos. Mas eu se vou a um restaurante e me dizem, olha, experimenta isto, porque isto é diferente. Eu passei a ver várias coisas que não sabia que existiam. Sim. Porquê? Porque estavam nas listas. Sim, sim. Se não estiver na lista, se o próprio restaurante não me apresentar, eu não vou dar por isso. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Eu acho que o primeiro trabalho tem que vir daí, não pode ser, ok,
eu agora gosto muito de vinhos, vou experimentar. Não chego lá. Também é verdade uma questão, que é, eu já percebi que estão aqui várias pessoas do setor, profissionais, que são ou produtores, ou que trabalham num restaurante, ou têm restaurante, ou bebedores, pronto. Mas a grande maioria, também é verdade o seguinte, que é a grande maioria dos consumidores de vinho, eu há um tempo houve um colega do setor que disse que leu algures, ou que 90% do consumidor de vinho em Portugal compra para beber no dia menos de 5 euros no supermercado. Okay? E, portanto, grande parte do consumidor de vinho está aí nesse patamar e possivelmente não vai, se for a um restaurante e... É esse o vosso mercado. Exatamente, Não exatamente. os restaurantes. Muito bem, muito bem. Os outros não estão lá os madeiros. É verdade. Não estão. Eu concordo consigo porque eu até estou do lado do... Ou às vezes estão, Não estão, Miguel, mas às vezes não estão e não nos Sim. falam. Agora começaram a falar dos Açores. Eu nem sabia os vinhos que havia dos Açores e descobri Sim, agora. sim, sim. Leiga. Não, eu estava... Se me falarem, eu vou correr e bebo e digo, olha, gosto deste. No dia seguinte chamar-me esperto e digo, não tem madeira, não sei das coisas. Claro, claro. Se não souber, não vou nem pedir. Eu há bocado notei, quando eu disse que, por exemplo, este vinho podia ser uma sobremesa líquida, muitos de vocês a fazerem que sim. Ou seja, porque muitos de nós já fomos a um restaurante que depois não nos apetece uma sobremesa, mas até, quer dizer, ficamos com a minha mulher chama boca de pobre. Acaba a refeição, fica com a boca de pobre, mas não quer comer uma sobremesa. E se calhar, se houver no restaurante, no serviço, olha, quer beber uma madeira? Não é? Já agora uma pergunta, quem é que aqui hoje é a primeira vez que está a provar um vinho da Madeira? Há aqui alguém que já prova a primeira vez? Estes todos, sim. Não, A madeira, Sim. era o básico, aquela coisa que... Mas já tinha bebido? Não, por acaso é um... Já É... tenho idade para já ter visto. Não sei. Não, mas por acaso este grupo é um grupo... Não, por exemplo, o primeiro. Este tipo de vinho da madeira não é Sim, 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 sim. madeira, mas quer dizer, não é aquele madeira que nós falamos. Mas a minha questão é que este grupo até é invulgar, porque aparentemente já toda a gente aqui tinha bebido vinho da Madeira. Mas eu faço estas ações várias vezes e é quase sempre alguém que foi a primeira vez que bebeu. Ainda nunca tinha bebido, não conhecia, bebi a primeira vez. Portanto, aqui, o facto de já toda a gente ter pelo menos provado, já é muito bom. Mas olha, eu adorei o primeiro. Vinho da madeira, o típico, o vinho do Porto, não gosto, portanto não beberia. Ao contrário aqui do meu marido. E o primeiro adorei, a seguir foi uma garrafinha Miguel com umas coisinhas daquela. Pronto, ainda bem, espero que tenham gostado. Vocês têm mais alguma pergunta? Também nos queria prolongar aqui a vossa permanência. Espero que tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pelo interesse, pelos vinhos da Madeira, pelos vinhos da Justines. Obrigadíssimo, muito obrigado.